Se você assistiu meus 2 últimos vídeos, você deve estar pensando assim, nossa, eu preciso ser um mega administrador, né, para diminuir a intensidade do empreendedor, para melhorar a produtividade do técnico, eu tenho que super desenvolver a minha capacidade de administrador. E nesse vídeo eu vou te mostrar que não é bem assim. Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do canal Empreendedor Antifrágil. Hoje eu quero te contar um pouquinho sobre o que é essencial para que o seu negócio não caia no esquecimento. Porque apesar de sim ter ficado subentendido nos últimos vídeos que eu gravei, que o principal para ser um bom empreendedor é a característica de ser um bom administrador, a gente tem que olhar por um outro aspecto também. Sim, ser um bom administrador tem com certeza muitas vantagens. E eu até diria que muito provavelmente os negócios mais bem-sucedidos do mundo devem ser administrados por pelo menos uma pessoa com uma forte característica de administrador. Lógico, daqui a pouco é uma sociedade, então um sócio tem uma característica forte nesse aspecto, outro sócio em outras características, enfim. Mas com certeza, eu arrisco a dizer, com certeza, as empresas mais bem-sucedidas tem pelo menos um sócio com fortes características de administrador. No entanto, quando uma pessoa tem essa característica em excesso, lembrando que existem 3 papéis do empreendedor. O papel empreendedor, obviamente, o papel de técnico e o papel de administrador. Então, uma pessoa que se destaca muito nesse papel de administrador, mas acaba pecando nos outros 2 papéis, muito provavelmente é uma pessoa... por falta de melhor palavra, uma pessoa travada. Sabe aquela pessoa que vai meio que devagar demais, a gente brinca e diz assim, tá parado quase andando. Uma pessoa meio burocrática, que precisa que tudo esteja organizadinho nos mínimos detalhes. E talvez eu pensei nessa palavra travada porque essa é realmente uma pessoa que trava na hora de decidir e por isso muitas vezes acaba travando a inovação. Chega lá um funcionário, ou um colega, ou um gerente, ou mesmo um sócio, com uma ideia super inovadora, empreendedora, e a pessoa, não, peraí, quais são as informações que corroboram as probabilidades de sucesso do investimento nessa ideia? Peraí, vamos ver o nosso histórico aqui, enfim. Então, esse comportamento em excesso tende a ser prejudicial para a inovação. Agora, uma coisa que essas pessoas muitas vezes acabam guardando para si, sofrendo sozinhas com isso, é com esse medo de ficar para trás. Elas reconhecem que essa é uma característica importante, mas que ao mesmo tempo elas reconhecem que existe essa trava, e elas gostariam de se libertar disso. É um segredo muito bem guardado, mas eu diria que se você é assim, você não está sozinho, muitas outras pessoas provavelmente se sentem assim também. Bom, muitas vezes o problema começa com o fato de que as pessoas com esse alto nível de personalidade administradora, elas querem ter certeza do que elas estão fazendo, elas querem ter certeza de onde elas estão colocando o pé, elas querem ter certeza do que elas estão fazendo. Só que para ter certeza você precisa ter muitas informações precisas, e informações precisas são escassas, difíceis, demoradas e caras de obter. Você ter esse nível de informação é um processo extremamente caro e difícil. Não é tão simples assim você ter todas as informações, até porque tem muitas informações que você realmente não consegue encontrar. Então, o administrador, para poder se libertar e inovar, ele precisa se libertar dessa ideia de que precisa ter tudo muito organizado antes de dar o próximo passo. E outro motivo para as pessoas agirem dessa forma é que elas buscam um planejamento perfeito. Elas querem fazer um planejamento minucioso, nas minúcias dos detalhes, para poder dar esse primeiro passo, para ter certeza que lá no 78º passo, as coisas vão acontecer exatamente como ela planejou antes lá de dar o primeiro passo. Só que isso, hoje em dia, no século XXI, é muito improvável de acontecer. E não me entenda mal, eu não quero dizer que nós não devemos fazer planejamento. O planejamento, ele deve ser feito, pode ser a curto, médio, longo prazo, mas ele deve ser um mapa e não um GPS. Ele tem que ser algo onde você vai buscar uma referência, mas não necessariamente assim, vire à direita, vire à esquerda, porque muitas vezes, se você também usa GPS assim que nem eu, muitas vezes o GPS leva a gente por uns caminhos meio complexos, Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que ter o planejamento, mas usar esse planejamento como um mapa e não necessariamente como uma rota. É importante a gente ter essa distinção entre o que é um mapa, que nos dá referência, e qual é a rota que nós precisamos seguir. A rota pode ser corrigida ao longo do processo. Então, para você, meu amigo, minha amiga, que está travado e que está sentindo essa necessidade, eu preciso inovar, eu preciso fazer coisas diferentes, a melhor maneira de você começar a inovar
é justamente implementar pequenos projetos, né? Para o administrador é muito assustador implementar um grande projeto inovador diferente. Então pega esse projeto grande, inovador e diferente e diminui ele de modo que você possa entender esse pequeno projeto como um passo. Então você vai dar um passo, vai avaliar os resultados e aí vai decidir qual vai ser o próximo passo. Essa é uma maneira muito interessante que está sendo muito utilizada, principalmente por startups, empresas, enfim, que estão vendo que precisam inovar, não podem ficar para trás, que é o que a gente chama até de inovação em pequena escala. As startups têm essa ideia do produto mínimo viável, aí a gente pensa também nessa questão da inovação em pequena escala. Vamos pegar, eu quero inovar muito nessa área, como é que eu posso diminuir isso de forma que não comprometa muito o meu orçamento, que não comprometa muito o meu tempo e que eu consiga testar minimamente para poder ver se esse é o caminho que a gente deve seguir. Eu recomendo também para você um livro chamado Essencialismo, do Greg McKeown, acho que esse é o nome do cara. Mas o livro Essencialismo é muito interessante porque ele traz essa lógica do quanto nós devemos fazer menos, porém melhor. Então, pro empreendedor com um perfil administrador muito elevado, muitas vezes é difícil dar esses próximos passos, esses passos diferentes, porque a pessoa já tem muitas coisas para fazer, já tem muitos indicadores, muitas informações a administrar. E quando a gente começa a pensar de um ponto de vista mais essencialista, aí é que nós conseguimos realmente, vou usar essa palavra de novo, destravar, né, e poder focar naquilo que realmente importa, porque a filosofia essencialista diz que nós devemos fazer menos, porém melhor. E aí focar realmente naquilo que realmente importa. Eu até estava relendo hoje a parte que fala sobre a liderança essencialista, e ele fala até sobre o Peter Thiel, que, se eu não me engano, no PayPal houve um momento em que cada pessoa só tinha uma função. Só tinha uma função principal. Lógico, tinha várias entregas que a pessoa tinha que fazer, mas essa era a função principal, essa era a principal responsabilidade que a pessoa precisava cumprir ao longo do dia a dia de trabalho dela. Então esse é o nível máximo de essencialismo. Então como que nós podemos, eu ia dizer reduzir, mas eu acredito que a ideia melhor seria resumir, né? Como que nós podemos resumir melhor os nossos processos para que as coisas andem com mais fluidez e menos burocracia, né? Quando eu falo em burocracia, me parece aquela história assim de um motor mal lubrificado, né? A burocracia é esse negócio em que as pessoas entendem que é um mal necessário. Para mim, a burocracia existe por causa da falta de confiança, né? Isso é uma opinião pessoal minha, não tenho onde embasar isso, mas eu acredito que a burocracia é por causa da falta de confiança. Então, se eu não confio nas pessoas que estão trabalhando comigo, se eu não confio, né, que as pessoas envolvidas no meu processo vão dar conta do recado, então eu crio diferentes burocracias para poder gerenciar e administrar tudo que está acontecendo. Então a gente tem que entender, a gente precisa ver a diferença entre burocracia e gestão baseada em indicadores, né, de uma maneira que não seja extremamente confusa e complexa e que dificulte para as pessoas entenderem o que realmente é necessário, o que realmente é esperado dela. Mas enfim, eu já estou meio que caindo até numa seara de gestão de pessoas, voltando para essa ideia então do empreendedor com uma característica muito forte de administrador. Uma outra coisa que você pode fazer é encontrar o teu propósito, encontrar o teu norte. Ah, Douglas, mas todo mundo está falando sobre propósito, essa palavra bonitinha, enfim, né? Ai, que bonito, vamos falar de propósito. Mas é que a realidade é que se você não sabe qual é o teu propósito, como é que você vai tomar as decisões necessárias, as decisões adequadas para realmente levar o teu negócio para onde você imagina, para onde você sonha, né? Para onde você quer que ele chegue. E aí, voltando para a gestão de pessoas, muitas vezes a gente vê em processo seletivo, né? A gente pergunta onde é que você gostaria de estar daqui a 5 anos? E a pessoa, nossa, eu não sei. Né? Onde você gostaria que o teu negócio estivesse daqui a 5 anos? Qual é o impacto que você quer que o teu negócio cause, né, na tua comunidade, na tua cidade, no mundo de maneira geral, enfim. Ah, Douglas, eu estou pensando muito grande, eu quero fechar o mês no azul, eu quero pagar as contas. Ok, mas para que o teu negócio serve? Para que ele existe? A partir do momento que você encontra a resposta para essa pergunta, fica muito mais fácil de tomar as decisões, porque basicamente o processo decisório vai ser: se eu fizer isso, eu vou estar cumprindo com o meu propósito? Sim ou não? Sim, então eu vou fazer. Se eu fizer isso, eu vou estar cumprindo com o meu propósito? Sim ou não? Não. Então eu deixo isso fora. Isso também é uma base, né, um pouco dessa ideia do essencialismo, né, da gente poder fazer tudo aquilo que realmente importa. Eu comecei esse vídeo elogiando, né, essas características do perfil mais administrador, né, do empreendedor mais administrador, e aí eu trouxe esses outros pontos para contrabalancear, porque eu acredito fundamentalmente que tudo em excesso faz mal. Você ser administrador demais faz mal, ser administrador de menos faz mal. Você ser empreendedor demais faz mal, você ser empreendedor de menos faz mal. Você ser técnico demais faz mal, você ser técnico de menos faz mal. Eu acredito, usei esses 3 exemplos porque é mais ou menos essa a temática dos últimos 3 vídeos,
mas eu acredito nisso para tudo que cerca a nossa vida. Então, nesse ponto, eu estou até fugindo um pouquinho do tema empreendedorismo de maneira geral. Faz uma análise da tua vida, pensa em todas as vezes que você se excedeu em alguma coisa. Provavelmente o resultado não foi bom, então o que a gente tem que estar sempre buscando é justamente o equilíbrio, né? Poder equilibrar os papéis, equalizar os papéis, lançar mão de estratégias de um no momento adequado, lançar mão de outro no momento adequado também. Para finalizar, eu queria contar para você um pouquinho, de maneira bem resumida, a história da Kodak. O engraçado é que a galera mais nova, né, tipo, se daqui a pouco, daqui a 5, daqui a 10 anos, alguém pegar esse vídeo que vai dizer, quem que é a Kodak, né? Eu nunca ouvi falar dessa empresa. A Kodak simplesmente foi fundada em 1888. Para você ter noção de quanto tempo faz que a Kodak foi fundada, 1888, para você que talvez não seja tão bom em história, foi o ano que se aboliu a escravidão no Brasil. Então, olha quando que a Kodak foi fundada, uma empresa antiquíssima e que foi a principal desenvolvedora e inovadora no mercado de fotografia. Foi a Kodak que desenvolveu o filme fotográfico. Até então, era extremamente complexo, todo o processo de tirar foto era chapa, enfim, aí eu não vou entrar nas tecnicalidades porque eu não domino, mas eles desenvolveram um filme fotográfico. E muita gente não sabe disso, mas a Kodak desenvolveu a primeira câmera digital. Então, por que a Kodak caiu no ostracismo, caiu no esquecimento? A resposta é muito simples. Apesar de ter essa veia inovadora, digamos assim, não é que a Kodak odiasse a inovação. Ela decidiu seguir o caminho que ela conhecia. Ela focou onde ela sabia que já dava mais resultado, onde os indicadores, onde as planilhas, onde as informações mostravam que deveria investir, né? E de uma certa forma, apesar de ter desenvolvido a tecnologia, ela achou, isso não vai pegar, não vai colar, né? As pessoas não vão dar muita bola para isso, e ficou focando em todo um modelo de negócio que era extremamente rentável para a Kodak. Porque imagina o seguinte, se você é da geração Y, geração X, Baby Boomer ou para trás, você vai lembrar, se você for da geração Z, você não deve nem estar sabendo do que eu estou falando, né? Mas enfim, da geração Y para trás, a gente lembra o que era. Como é que você tirava uma foto? Você tirava a foto, né, com a câmera registrava a foto num filme, você levava esse filme para revelar, e muitas vezes o estúdio que revelava a foto estava usando equipamentos da Kodak, o filme era da Kodak, o papel fotográfico era da Kodak, então eles tinham o domínio de todo esse processo, então era algo extremamente rentável para eles. Então basicamente a Kodak seguiu uma ideia assim, tipo, olha só, tá vendo essa tecnologia digital? Ela pode me matar. Eu vou escolher ignorar isso porque aqui é onde está mais interessante de olhar. E no meu entendimento, essa é uma visão extremamente focada, né, em números, em resultados, etc. Vamos focar onde está dando certo. E eu não acho essa uma estratégia muito recomendável, até porque em 2012 a Kodak pediu falência. Pelo menos nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil, se eu não me engano, ela ainda produzia algumas coisas na Zona Franca de Manaus até 2013. Mas o fato é que hoje a Kodak existe como uma empresa de tecnologia, né? Ou seja, de toda aquele gigante da fotografia, ela hoje é uma empresa de tecnologia voltada para desenvolvimento e aprimoramento de técnicas, enfim, software de tratamento de imagem. Acho que é isso, talvez eu esteja enganado, mas é mais ou menos isso. É uma empresa de tecnologia voltada para a qualidade de imagem. Então, na minha humilde percepção, isso é o que acontece quando a gente se foca muito em número, muito em história, muito em passado, muito em isso vem dando certo, isso vem dando certo, isso vem dando certo, vamos continuar por aqui porque aqui está dando certo, sem olhar lá para frente. E olhar lá para frente é a visão do empreendedor. Então, apesar de eu ter colocado, né, nos últimos vídeos os problemas de você ter um perfil empreendedor muito forte, né, e como resolver, os problemas de você ter um perfil técnico muito forte e como resolver, esse vídeo também mostra, né, a importância do perfil administrador, mas também como resolver esses pequenos problemas que também vão afetar caso você tenha esse perfil, essa característica muito exacerbada, ou seja, desenvolvida em excesso, né, na sua atuação no seu dia a dia. Certo? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse material, que esse conteúdo tenha te ajudado. Se sim, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aquele joinha bacana ali, que é para justamente o vídeo poder alcançar mais pessoas. E caso tenha ficado alguma dúvida, não deixe de colocar ela aqui embaixo nos comentários, eu respondo sempre que possível. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.